Atos dos Apóstolos, abra no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vamos ler o verso 23 e o verso 24. A Gabi, por favor, me ajude aí com os versículos da Bíblia, que nós vamos ler alguns versículos, amém? Atos, capítulo 27, verso 23 e 24, diz o texto sagrado, Atos 27, 23 e 24, olha só. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou servo e a quem eu sirvo, esteve comigo, verso 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém? Versículo 24, toda a igreja em alto e em bom som. 1, 2, 3. Repita comigo assim, ó. Quando Deus, mais forte, quando Deus tem um projeto. O que acontece? Se assente aí. Glória a Deus. Presta atenção. O texto, irmãos, que nós acabamos de ler, é um texto muito clássico. É o penúltimo capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. E conta a história de uma viagem. Essa viagem, segundo os historiadores, é a última viagem que Paulo faz antes da sua morte, antes do seu martírio, antes de Paulo ser morto por causa do Evangelho. É a última viagem que ele faz. E nessa noite, irmãos, eu quero usar de algumas simbologias, porque a viagem que Paulo vai fazer a Roma é o retrato da nossa vida cotidiana. O navio em que Paulo está é a nossa vida espiritual, é a igreja, é o próprio Cristo que nos conduz no meio deste mar afora. E todas as vezes que eu falar dessa viagem, simbolicamente falando, essa viagem aqui é a nossa vida, é o retrato da nossa vida. Porque o apóstolo Paulo está sendo levado para Roma, para ser morto, para ser sentenciado à morte. Aqui muita gente sabe, ou poucas pessoas sabem, mas eu vou te lembrar. Paulo, ele foi preso em Jerusalém. Ele foi amarrado, foi preso, e desde então ele não conseguiu mais pregar a palavra do Senhor. Aliás, ele não teve mais liberdade para andar pregando a palavra do Senhor. Uma coisa que ele nunca deixou de fazer foi de pregar a palavra de Deus. Mesmo preso, Paulo pregava a palavra de Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está sendo levado de Jerusalém para Roma. E é uma viagem muito longa. Uma viagem árdua, uma viagem muito longa, porque naquela época não tinha avião, não tinha carro. Melhor meio de transporte que existia naquela época era através de navio, embarcações. Então, quando o apóstolo Paulo entra naquele navio, o capítulo 27, ele traz algumas coisas interessantes para a nossa vida. Porque se Deus quer realizar projetos na nossa vida e na nossa história, Ele vai usar de vários, eu estou dizendo de vários contextos para poder te abençoar de uma maneira ou de outra. Isso é um fato. A primeira coisa, irmãos, que a gente vê nesse texto aqui no verso de número 1, foi determinado pelos homens e pelas autoridades, capítulo 27, verso 1,
que Paulo deveria ir para Roma e navegar, viajar, andar por este mundo afora, nos mares violentos da vida. E isso é um retrato da nossa vida, de uma viagem que nós fazemos quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos casamos, quando nós nos batizamos, quando nós passamos a exercer um cargo na igreja, de obreiro, de cooperador, de diácono, de presbítero, de diaconisa, de missionária. E o apóstolo Paulo está sendo levado para ser sentenciado à morte em Roma. E no verso 3, irmãos, eu acho interessante, porque quando Deus tem um projeto, Ele sempre vai preparar pessoas para ajudar eu e você. Quando Deus tem uma obra, quando Deus tem um projeto para a minha vida e para a sua vida, Ele sempre vai preparar alguém para te ajudar a chegar nesse projeto, para te ajudar a chegar nesse propósito. Sempre Deus vai levantar alguém. No verso 3, olha só. Chegamos no dia seguinte a Sidom e Júlio. Júlio, quem que era, pastor? Era um centurião que estava responsável pelos presos. Este Júlio tratando Paulo humanamente. Tratando Paulo humanamente. Essa palavra humanamente aqui, irmão, está dizendo que o homem estava tratando Paulo de uma forma educada. Estava tratando Paulo de uma maneira digna de um verdadeiro servo de Deus. Porque ele olhava para Paulo e via o comportamento, a atitude, as palavras, o jeito de falar, o jeito de se expressar. Opa, esse homem é diferente. Este homem aí tem algo diferente. Então o texto está dizendo que este Júlio, este centurião, tratava Paulo humanamente, de forma gentil. E lhe permitiu ir ver os seus amigos. Olha só, irmãos, que interessante. Paulo está preso e um preso não tem direito à visita. Naquela época, Paulo está preso e ele tem direito a ir e vir. Esse centurião Júlio dá liberdade para que Paulo pudesse visitar os seus amigos. Continuando o versículo, para que cuidassem dele, para que lhe dessem aquilo que Paulo estava precisando, para que pudesse munir Paulo daquilo que ele estava necessitando naquele momento. Paulo, do que você está precisando? Pão e água, suco, refrigerante, dinheiro, roupa. Perceba, irmãos, quando Deus tem um projeto, Ele sempre vai colocar alguém no caminho. Quando Deus tem um projeto para a minha vida e para a sua vida, Ele sempre vai colocar alguém para te abençoar. Ele sempre vai colocar alguém no seu caminho para abrir as portas para você. Ainda que você não tenha recurso, ainda que você não tenha capacidade, ainda que você não tenha capacidade intelectual, dinheiro, mas Deus está dizendo nessa noite que Ele vai preparar alguém para poder fazer você entrar por essas portas. Ele vai preparar alguém para que você possa entrar por essas portas e glorificar ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pastor, eu não tenho capacidade, mas o Senhor Deus vai preparar pessoas para te ajudar. Pastor, eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho material bélico, mas Deus vai preparar pessoas para financiar esse projeto e você vai conseguir fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Tá certo, eu não tenho capacidade, você não tem capacidade, mas o Deus que te chamou e que prometeu esse projeto para você é o Deus que vai te ajudar. Tratando Paulo humanamente, eu fico imaginando, irmão, porque no navio tinha 276 pessoas. Quantas pessoas tinha no navio, igreja? 276 pessoas. E só Paulo era privilegiado. Por que será? 276 pessoas, eu fico imaginando os 274, mais o centurião e Paulo, 276. Eu fico imaginando, irmãos, aquelas mais de 270 pessoas olhando para Paulo e pensando com um nó na cabeça: por que só ele pode e eu não posso? Porque só ele recebe e eu não recebo? Simples, Paulo tinha um contato com Deus sobrenatural. E para Deus realizar aquele projeto na vida dele,
Deus estava levantando pessoas para ajudar o apóstolo Paulo. Será que você recebe as mãos? Levanta as mãos para receber o que eu vou profetizar. Deus vai preparar pessoas para te ajudar. Deus vai preparar pessoas para te colocar no começo da fila. Deus vai te preparar pessoas para te abrir as portas, para que você possa se alegrar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você recebe isso para a sua vida nessa noite? O seu argumento a partir de hoje vai mudar. Eu não tenho condições, eu não posso, eu não sei, eu não faço, eu não consigo. Vai mudar. Eu posso todas as coisas porque é Ele que me fortalece. Segunda coisa, irmãos. Quando Deus tem um projeto na nossa vida, você já percebeu, irmãos, que às vezes as coisas têm tudo para ser fácil. Tem tudo para ser uma moleza. Mas Deus acaba dificultando as coisas. Parece que Deus faz totalmente ao contrário daquilo que nós estávamos pensando ou imaginando. E às vezes, irmãos, eu acho que é meio irônico, se é que eu posso usar essa expressão, o sentimento de Deus para com o ser humano. Por quê? Porque você já percebeu, tudo aquilo que a gente tem medo na vida acaba acontecendo conosco. Tudo aquilo que a gente tem medo que aconteça conosco acaba acontecendo. E isso é Jó que fala no seu livro. O que eu mais temia me aconteceu. O que eu mais tinha medo na vida me sobreveio. O que Jó tinha medo, irmãos? Jó tinha medo de perder os filhos. Perdeu os filhos. Jó tinha medo de perder a riqueza. Perdeu a riqueza. Jó tinha medo de ficar doente. Ficou doente. Jó tinha medo de diversas coisas na vida. E o texto sagrado diz, irmãos, o texto sagrado nos ensina que Jó, pelo fato de ele ter medo, acabou acontecendo. E você já percebeu que tudo Deus dificulta. Aliás, parece que é o próprio Deus que, com muito castigo lá de cima, como se fosse um ditador, ele faz de propósito para te ver sofrendo. Mas o que a gente precisa entender é que quando Deus tem um projeto na nossa vida, Ele vai escolher o caminho mais difícil para te abençoar. Porque se Ele escolher o caminho mais fácil, o caminho lógico, você vai falar o quê? Eu só estou aqui porque eu tenho capacidade. Eu só consegui chegar até aqui por causa da minha sabedoria. Eu só consegui chegar até aqui porque eu tenho dinheiro. Eu só troquei de carro porque eu tenho condições financeiras. Só que Deus, ele vai dificultando as coisas. Se você olhar, irmãos, o capítulo 27 de Atos, apenas um versículo apenas, diz que o mar estava brando, tranquilo e sossegado. Capítulo 27, verso 13. E soprando o vento sul, brandamente. Somente uma vez o texto está dizendo que o mar estava calmo, tranquilo e sossegado. Agora, se você ler o capítulo 27 inteiro, você vai ver que o que eu estou falando para você, em mais de 10 versículos, diz que o mar estava agitado, que o mar estava violento, que eles estavam passando pela prova, pela luta, pela dificuldade, que o navio estava balançando, que o povo estava desesperado. Olha só, irmãos, me acompanhe, versículo 4, diz que os ventos eram contrários. Perceba, Deus escolhe o caminho mais difícil para te abençoar. Versículo de número 8, diz que eles estavam navegando com dificuldade, dificilmente. Versículo 9 diz que a navegação, a viagem, o caminho estava perigoso. E eles estavam sem comer, estavam com fome. Versículo 10 diz que a navegação, a viagem seria incômoda, com muito dano, com muito prejuízo, não só ao navio, mas àqueles que estavam a bordo daquela navegação. Versículo 14 diz que bateu na embarcação um vendaval tão forte, conhecido como Euroaquilão.
Isso era um vento, um vendaval comum no mar Mediterrâneo, que se levantava contra as embarcações, e as embarcações, irmãos, iam a pique, a ponto de naufragar. Só que o navio que Paulo estava era um projeto de quem? Era um projeto de quem? E um projeto de Deus não afunda. O projeto de Deus não naufraga, não se quebra, não se perde, porque foi Deus quem prometeu. Deus está dizendo para nós nesta noite: a embarcação da sua família não vai afundar, a embarcação das suas finanças não vai afundar, a embarcação do seu casamento não vai afundar, porque quem prometeu, quem fez a promessa foi o Deus Todo-Poderoso. Foi Deus que te prometeu chegar do outro lado. Versículo 18 diz que as ondas estavam agitadas e a tempestade era uma tempestade veemente. Essa palavra veemente no dicionário da língua portuguesa quer dizer intenso. Então significa, irmão, que a tempestade era intensa, era sem parar, era todo instante, minuto após minuto, hora após hora. Versículo de número 20, olha que interessante, e eu quero que vocês leiam. Esse versículo é tremendo. Versículo 20, toda a igreja, 1, 2, 3. Nem sol. Perceba, olha para mim aqui, para você não perder o fio da meada. Esse povo aqui não via sol há muito tempo. As estrelas eles já não via há muito tempo. E fugiu-nos de nós toda a esperança. Irmão, deixa eu contar um segredo para você aqui, que não está embutido no texto, mas estudando você descobre. Essa viagem aconteceu no finalzinho do outono, que lá no Oriente Médio é o começo do inverno. É o começo de um tempo difícil. Será que Deus não poderia fazer com que Paulo fosse viajar de Jerusalém a Roma num tempo mais favorável, num tempo mais sossegado? Só que Deus, Ele escolhe o caminho mais... Deus escolhe o caminho mais difícil. Por isso que a sua vida não tem sido fácil. Por isso que a sua vida com Deus não tem sido fácil. É prova de manhã, de tarde, de noite. E quando sobra, ainda tem prova de madrugada. Mas Deus está dizendo para nós nesta noite que Ele está no controle dessa embarcação. Ele está no controle desta viagem. E Ele vai te levar no lugar aonde Ele te prometeu, diz o Senhor dos Exércitos. Esta embarcação ainda está no controle de Deus. Repita comigo assim, ó: a minha embarcação. Mais forte: a minha embarcação não vai afundar, porque Deus está no controle de tudo. Aleluia. Você recebe isso para a sua vida nesta noite? Quando Deus tem um projeto, Ele cria situações. Quando Deus tem um projeto, Ele cria situações. Verso de número 6. Verso de número meia dúzia. E aqui nós vamos falar de coincidência ou cristoincidência. Verso de número 6, eu quero que a igreja leia para mim. Vamos lá? 1, 2, 3, a igreja. E achando ali nos fez embarcar. Olha que interessante, irmãos, presta atenção aqui. Olha o texto. Ali o centurião achou um navio que estava indo para a Itália. Que coincidência é essa? Como é que pode eu estar viajando e encontrar com uma embarcação que vai para o mesmo lugar que Deus quer me levar?
Como é que pode uma coisa dessa, irmãos? Como é que a gente consegue explicar isso? Será que não poderia acontecer alguma coisa com a embarcação que Paulo estava? Só que o texto sagrado diz que saiu uma embarcação de Alexandria, no Egito, e está indo para Roma. Que coincidência é essa? A embarcação está indo para o mesmo lugar que Paulo está indo. Deus, ele cria uma situação para que os projetos dele possam se realizar na minha e na sua vida. Esse é o Deus. E às vezes, irmãos, as pessoas falam assim: é sorte, foi sem querer, aconteceu do nada, aconteceu de repente. Você acredita mesmo nisso? Você acredita mesmo que foi de repente, foi sem querer, foi do nada que aconteceu aquilo na sua vida, que você se lembra o que foi que aconteceu? Do nada, de repente aconteceu. Você acha mesmo? Irmãos, a gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está no controle de tudo, que é Deus que domina, que é Deus que controla, que é Deus que opera na minha e na sua vida. Irmãos, deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu estava prestes a viajar com a minha família, e a minha oração era: Senhor, o carro foi levado, porém não foi encontrado defeito, não tem problema nenhum no carro. Mas a minha oração, Senhor, que eu faço é: se o Senhor não estiver nesse negócio, irmão, Senhor, permita que esse carro dê um problema, ainda que seja na véspera da viagem. E a gente está se preparando, meus, e a gente sabe como que é uma euforia, como que é uma viagem, como a gente fica eufórico para viajar, como que as crianças ficam, como que os adultos ficam, mesmo depois de velho. Eu vou viajar, meu Deus do céu, é uma alegria só. E a gente se preparando, e prepara mala, e prepara isso, prepara aquilo. Irmãos, eu ia viajar na quarta. Quando foi na terça-feira, o carro apresentou um problema. Eu encostei o carro, levei no mecânico, aí estou conversando com ele. Quando ele olhou o problema, e aqui, irmãos, quem tem carro sabe, você ora a Deus para o carro não quebrar. Principalmente quando você está apertado financeiramente. Você ora para que o carro não quebre nada, porque se quebrar você sabe que você vai sair no prejuízo. E a minha oração era essa: Senhor, tem misericórdia de nós. A gente ia viajar na quarta. Quando foi na terça-feira, o carro apresentou um problema. Levamos para o mecânico. Quando chegou lá, você vai viajar quando? Eu vou viajar amanhã. Então Deus está te dando livramento, hein? Deus está livrando você, a sua casa e a sua família, hein? Porque se você estivesse na estrada e esse problema tivesse acontecido, eu não sei o que seria da sua vida. E aí eu pergunto, irmão, para vocês: isso é sem querer? É coincidência? É do nada? A Clemilda, poucos dias atrás, veio me falar: pastor, fui levar o nosso carro na revisão. Quando eu levei, me assustei com o que o mecânico falou. Não foi, Clemilda? Ele falou que estava por um triz, mais um pouco era um acidente, talvez fatal. E aí, irmãos, às vezes as pessoas olham e falam assim: foi sem querer, foi sorte. Só que aqui no texto está dizendo que Deus, ele preparou uma navegação, ele preparou uma embarcação para que pudesse Paulo ser transportado para outro navio. Só Deus sabe o que ia acontecer com aquele navio. E Deus está dizendo para nós nessa noite que ele vai criar situações para te abençoar. Ele vai criar situações para abençoar a sua casa. Ele vai criar situações para abençoar o seu lar, a sua família e os projetos que Ele tem na minha vida e na sua vida. Você recebe isso para a sua vida nesta noite? Deus é um Deus que cria situações para nos abençoar. Quarta coisa, quando Deus tem projeto, verso de número 7, Ele usa um relógio diferente do meu relógio e do seu relógio. Versículo de número 7. Toda a igreja, vamos lá?
1, 2, 3, a igreja. Tá bom. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente. Você sabe o que quer dizer essa palavra, vagarosamente? Vagarosamente quer dizer quase parando. Vagarosamente quer dizer algo que ocorre de forma lenta e sem pressa. Devagar. Sem agonia. Sem correria. Era assim que estava, irmãos, o projeto de Deus na vida de Paulo. Vagarosamente. Devagar e quase parando. E às vezes as pessoas questionam: está demorando muito. Está demorando demais. Não está demorando. Você está usando o seu relógio. Porque o relógio de Deus é diferente. O que é que diz o Novo Testamento? Que um dia para Deus é 1000 anos. E 1000 anos para Deus é quantos dias? Um dia. Quando o seu relógio marca 7 horas do dia, o relógio de Deus marca uma hora totalmente diferente. Na linguagem do apóstolo Lucas, que escreveu o livro de Atos, eles estavam andando vagarosamente, mas eles estavam no tempo que Deus determinou. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, ó: não está demorando. Olha para ele e diga assim, ó: não está demorando. Você só está o seu relógio. Você só está usando o seu relógio. Começa a usar nessa noite. Diga para ele: começa a usar nesta noite o relógio de Deus. Porque quando você começar a usar o relógio de Deus, as portas vão se abrir, a cura vai chegar, o milagre vai acontecer e Deus será glorificado na minha vida e na sua vida. Você recebe isso para a sua vida? A embarcação estava navegando vagarosamente. E eu sempre faço, irmãos, essa comparação do coelho com a tartaruga. Quantos anos vive em média um coelho, pastor? 8 anos. Quantos anos vive em média uma tartaruga, pastor? 90 anos. Quantos quilômetros corre um coelho, uma lebre, seja qual for a espécie que você escolher? 55 quilômetros por hora. 55 quilômetros por hora. Quanto é que corre? Opa, corre não. Quanto é que anda uma tartaruga por hora? 1 quilômetro por hora. A tartaruga anda devagar, mas ela vive mais. O coelho anda mais rápido, mas vive menos. Pergunta para o seu irmão: você quer ser um coelho ou você quer ser uma tartaruga? O bom da tartaruga, irmão, que mesmo devagar, ela é constante. Ela vai sempre em frente. Ela não para. Deus está dizendo para nós nesta noite: use o meu relógio, porque você vai longe, vai viver mais e vai viver as promessas do Deus Todo-Poderoso. Você pode glorificar a Deus por isso? Quinta e última coisa: quando Deus tem projeto na nossa vida, não há o que fazer para amenizar a dificuldade. Eu vou repetir: quando Deus tem projeto na nossa vida, não adianta você querer amenizar a dor do sofrimento, cortar caminho, subir vielas e pegar atalhos. Não tem como. O sofrimento vai prevalecer, porque você está passando por um processo. Irmãos, eu quero que você atente àquilo que eu vou ler aqui. Verso 19 e verso 38. Coloca para nós na tela, Gabi. Verso 19 e verso 38. Olha só, irmãos, que coisa linda esse texto. E ao terceiro dia, nós mesmos. Esse nós mesmos aqui é Lucas, Paulo
e companhia. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Você sabe qual que era o propósito daqueles homens quando pegaram aquela armação do navio para jogar no rio, para jogar no mar? Eles estavam querendo amenizar o peso, porque eles pensavam, se o navio não tiver pesado, aí vai melhorar essa prova e essa dificuldade. Quem disse que melhorou? Já viu, irmãos, aquelas situações que a gente quer amenizar a dor do processo, só que a gente não consegue. A gente vai tentando tirar do nossa volta aquilo que Deus colocou para que seja parte do nosso processo, e a gente quer lançar ao mar. Você acha pouco isso aí? Versículo 38. Vamos lá, eu quero que você leia para mim. Versículo 38, toda a igreja, 1, 2, 3. O que eles fizeram? Aliviaram o navio, fazendo o quê? Lançando o trigo ao mar. Eles estavam enganados, eles não estavam entendendo, porque aquela viagem, aquele projeto, irmão, estava no coração de Deus. Então, seja qual for a dificuldade que eles estavam enfrentando, nada iria amenizar a dor daquele sofrimento. Olha só o que eles fazem, desesperado. Olha só, refeitos com a comida, ou seja, depois que eles comeram, que eles se alimentaram, que eles almoçaram, jantaram, tomaram café, eles aliviaram o navio, porque eles estavam preocupados com o peso do navio. Eles estavam preocupados com a embarcação virar ou afundar por causa do peso. O que eles fizeram? Pegaram a comida e lançaram ao mar. Você sabe o que isso aqui quer dizer, irmãos? É quando a gente entra num desespero. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Dívida. Isso aí, irmãos, tira a nossa paz. Já sei o que eu vou fazer. Vou vender o carro. Vendo o carro, pego 10 mil, pago 5 mil de dívida e com 5 mil eu guardo. Será que ele vai guardar? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou vender a geladeira. Eu vou vender a mesa. Vou vender o guarda-roupa. Irmãos, eu tenho um terno aqui, tá novinho. Você não quer comprar, não? Eu estou passando por um processo aí e tal. Sabe o que é isso, irmão? É tentar aliviar o navio. Aí o esposo, cansado do casamento: Senhor, eu quero vender minha esposa. A esposa, cansada do casamento: Senhor, eu quero vender esse varão, está me enchendo o saco. Querendo aliviar o navio, querendo jogar o miserável no mar. Só que aqui, irmãos, no texto está dizendo que quanto mais eles tentavam aliviar, pior ficava. Vocês se lembram da mulher do fluxo de sangue? Ela pegou tudo aquilo que ela tinha de bens, tudo aquilo que ela tinha de imóveis em casa, de dinheiro, de riqueza, vendeu tudo que tinha e levou para os médicos. Só que o médico Lucas, e ele fala com muita propriedade, Lucas fala que quanto mais ela ia nos médicos, pior ela ficava. Ela estava tentando aliviar o navio dela, vendendo os seus bens. E Deus nos trouxe aqui nesta noite para perguntar para mim e para você: qual que é a loucura que ultimamente você tem querendo fazer? Qual é a decisão mais louca que você quer tomar na sua vida para poder resolver os problemas da sua vida? Deus está perguntando para nós essa noite. Você sabe o que ele está dizendo? Não precisa fazer loucuras. Não precisa fazer coisas fora do comum. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Será que você recebe? Levanta suas mãos para receber. Deus está dizendo para nós nesta noite: não tome decisões precipitadas. Não tome decisões precipitadas, porque Deus que está nos céus e está no controle de tudo, Ele vai abençoar a sua casa. Ele vai abençoar a sua família. Ele vai responder com fogo a
sua oração que você tem feito diante do Senhor. E é isso, irmãos. A gente precisa aprender de uma vez por todas que quando Deus tem projeto na nossa vida, primeiro, Ele sempre vai fazer o possível para que pessoas possam nos ajudar. Segundo, quando Deus tem um projeto na nossa vida, Ele vai escolher o caminho mais difícil. Terceiro, quando Deus tem um projeto na nossa vida, Ele vai criar situações para realizar esse projeto. Quarto, quando Deus tem projeto, Ele usa um relógio diferente do meu e do seu. Quinta e última coisa, quando Deus tem um projeto na nossa vida, não adianta amenizar a dificuldade, jogando seus bens, seus projetos, seus sonhos no mar, porque isso não vai resolver em nada. Sabe o que vai resolver? Você descansar de joelhos em Deus Todo-Poderoso. Faça o que Paulo fez dentro daquele navio. Mesmo as ondas batendo naquela embarcação, mesmo o vendaval batendo naquela embarcação, Paulo dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, foi o Senhor que me prometeu chegar do outro lado, e eu vou chegar, porque foi o Senhor que me deu graça para poder chegar até aqui. Você recebe essa palavra nessa noite? Então você pode aplaudir essa palavra. Bate palma para Jesus e solta o glória, crente. Glória a Deus.